Muitos não querem se arriscar a obedecer. Problemas na família, problema no casamento e pessoas que estão dentro do átrio, dentro da casa do Criador. Mas por que, irmão, está acontecendo isso? Sabe por quê, irmão? Porque estão adorando deuses, Deus desconhecido. Estão adorando Zeus e Baal. Deus, Zeus, Senhor, Baal. Quando voltarem a defender o nome do Criador e o nome do seu Filho, logo tudo se fará normal. Claro, nessa terra sempre teremos aflições, como o apóstolo Paulo teve, mas a alma ficará em paz por causa do nome, a obediência. Vamos abrir em Tiago, 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Criador, que a todos dá liberalmente e a não lança em rosto. Tiago, capítulo 1. Passaremos sim, irmãos, por provas, tentações, mas quem passará por provas e tentações? Os que passarão por provas e tentações serão aqueles que estão fora do sistema, que estão obedecendo. Esses passarão por provas e tentações. Mas como assim, irmãos? Vou explicar. Se você não sentir uma dor de cabeça, você não pode falar que está com dor de cabeça. Esse é o exemplo que eu estou dando. Assim é a obediência. Se você não obedece, você não vai ser tentado. Porque aqui está falando, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Por que, irmãos? Enfrentar várias tentações? Porque está havendo também o quê? Obediência, seguimento da palavra, conhecimento do nome do Pai e do Filho, saindo do sistema maligno, sistema faccioso que está aí. O nosso adversário, ele tenta, porque o Criador não tenta ninguém. O nosso adversário, ele persegue. Mas como que ele persegue? Quando que ele persegue? Ele persegue quando há obediência. Quando não há obediência, não há necessidade de perseguição. E muitos aí estão passando tranquilos, sem perseguição. Por quê, irmão? Sem obediência. Sem obediência, não há perseguição. Sem a dor de cabeça, não há reclamação e não precisa tomar remédio. Sem obediência, não precisa tomar remédio. Que remédio? Remédio para a alma. O remédio que cura a alma. O Criador, no verso 3 de Tiago, capítulo 1. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Ora, irmãos, se somos pecadores, como que vamos fazer uma obra perfeita? Foi o que eu falei antes. Se procurarmos a perfeição, o Criador nos dará condições de
de seguir em frente. O perigo, irmãos, é a prevaricação, não é o pecado. O pecado está nessa carne, esse corpo corruptível que o nosso adversário usa para tirar a nossa coroa. O problema é a prevaricação. E no verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Criador, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. E se lhe é dada, é fácil, irmãos, entender. Sabedoria é para usar para a própria conduta, para a própria obra do nosso Criador. Então, no verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Altíssimo alguma coisa. Mas o que recebemos do Altíssimo, irmãos? A graça. Já recebemos, a graça nos basta. O homem de ânimo, no verso 8, de ânimo dobre, é inconstante e em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Temos que suportar a tentação sem murmurar. O autor deixou claro, escrevendo, Tiago, temos que suportar a tentação sem murmurar, porque estamos na obediência. Não querem ser tentados, não obedeça. Não vai ser tentado. É fácil de entender. Porque receberá a coroa da vida, o qual o Altíssimo tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, do Altíssimo sou tentado, porque o Altíssimo não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um é tentado quando atraído e iludido, enganado pela sua própria concupiscência. O que isso quer dizer, irmãos? Vamos continuar no verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Isso quer dizer, se deu à luz ao pecado, mas não consumou, também não gerou a morte. Não gerará a morte, se não consumar. Não consumou, não gerou a morte. E se for consumado, aquela pessoa que se consumou, na qual se consumou, já pode ser considerada morta? Não, claro que não. É por isso que o nosso Salvador também é o quê? O nosso advogado. O problema, irmão, não é consumar o pecado. O problema é prevaricar. Esse pecado constante, acostumado, repetidamente. Um pecado repetido. Então, verso 15. Depois, levando a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Está escrito, irmãos, verso 16. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No verso 16, o apóstolo fala, não erreis, meus amados. Mas por que ele fala assim, não erreis?
por causa da prevaricação, irmão. Se errar, voltem rápido, joelho no pó. Temos que passar essa verdade, irmão, para todos. Então, no verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ora, como Criador, meu irmão, nos amou primeiro e nos aceitou. Aí vem o conforto para a nossa alma. Ele fala que como se fôssemos os primeiros, nos gerou como se fosse as primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é fácil ir para o céu, irmão. O céu é tomado por força e violência. Não é fácil. Não resolve, irmão, nós chegarmos aqui e falar para os irmãos que já está tudo resolvido. O Messias veio, já resolveu tudo, já levou consigo os nossos pecados e já está tudo decidido. Mas temos que prestar atenção, porque se prevaricarmos, tudo vai ser em vão se não voltarmos. Mas por que estou falando isso? Se qualquer um de nós prevaricar, deitar para dormir e não acordar, sem antes ter voltado, tudo estará perdido. Portanto, pensa, não vai no conselho de pregadores que falam que já está tudo decidido. Não está, irmão. O Criador, através do seu Filho, já decidiu. A parte dele, do Criador, já foi feita. A parte do Filho já foi feita. Agora o Espírito Santo está aí trabalhando, mas nós temos que fazer agora a nossa parte. Mas qual é a nossa parte, irmãos? Obediência. É o que eu falo aqui sempre. Obediência. E sair do sistema. E parar de adorar Zeus e Baal. Então, logo estarão com a alma leve. Se arrisquem a adorar o nosso Criador, o Altíssimo, e ao seu Filho, o Messias. Que todos fiquem na graça do Altíssimo e na paz do Messias. E assim seja.